A gente traz aqui o nosso convidado, o nosso próximo entrevistado, que é o Mansur Peixoto, que é fundador da página e do canal no YouTube História Islâmica, que é um dos maiores canais em língua portuguesa sobre o assunto. Boa noite, Mansur, como você está? Boa noite, Ana. Boa noite, Henrique. É um prazer estar aqui. Bom, antes da gente começar a nossa entrevista, transmitir aqui um abraço que o nosso primeiro entrevistado fez a você, o João Haddad, do Juventude Sanaúde. Quando ele soube que você vinha também ser entrevistado, ele pediu para a gente transmitir esse abraço. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, e para começar, a gente pede para você explicar as origens do conflito entre Israel e Palestina e também colocar o porquê que a Palestina não é, de fato, o agressor. Bem, o primeiro ponto que a gente precisa entender, se a gente quiser ter uma visão minimamente honesta, e aqui eu não vou fazer aquelas velhas introduções de falar, olha, sem ideologia, não. É uma visão minimamente histórica honesta, tanto de um ponto de vista israelense quanto um palestino. Esse conflito, assim, diferente da cortina de fumaça que estão tentando colocar, ele não tem 1000 anos de história. Né? Ele não tem 1000 anos de história. O povo judeu e os muçulmanos, árabes, palestinos, eles viviam em paz até o início do século XX. Isso é um fato histórico. Né? Quem vai estabelecer o direito de retorno dos judeus após serem expulsos, perseguidos e mortos do Império Bizantino em Jerusalém é o Califa Omar, em 648 da Era Cristã. Quem vai estabelecer o direito dos judeus de viver em Sefarad, daí vem o nome de judeus sefaraditas na Península Ibérica, após eles serem proibidos, perseguidos, caçados e mortos pelos visigodos, vão ser os árabes muçulmanos, sob Tariq bin Ziyad, um general de origem amazigh. Então, no século VII da Era Cristã, você tem uma campanha mundial islâmica de dar liberdade religiosa para judeu em território onde o judeu não tinha essa liberdade. Isso é um fato histórico reconhecido como Era de Ouro do judaísmo. Historiadores judeus reconhecem que, se não fosse a intervenção dos exércitos árabes, o judaísmo tinha deixado de existir em boa parte do mundo, porque você tinha um Oriente Bizantino que os perseguia e um Ocidente dos reinos germânicos que os perseguia também. Na história do século XX, essa perseguição vai continuar até culminar no Holocausto, e no mundo árabe, você vai ter judeus em todo o Oriente Médio, na Ásia você vai ter comunidades judias expressivas no Afeganistão, você vai ter comunidades judias expressivas em todo o Oriente Islâmico, e não é que os judeus existiam. Os judeus tinham participação na vida política, os judeus tinham seus tribunais próprios, os judeus não precisavam ser julgados de acordo com a Sharia, os judeus tinham a bitribunalidade, inclusive nesses países. Isso é um fato, quem quiser estudar sobre essa história, não é difícil de estudar isso na língua portuguesa. Nosso grande apresentador Silvio Santos, né, Cenoura Bravanel, é de uma dessas famílias que foram salvas pelo sultão Bayazid II no século XV, quando eles foram expulsos da Península Ibérica. Então, árabes e judeus não vivem se matando há 1000 anos. Isso é um mito, uma falácia. Então, no início do século XX, você tem a ascensão dos grandes nacionalismos, que é uma ideia que é importada da Europa para o resto do mundo. A Europa e o Ocidente como um todo vive apontando o dedo para as ideologias que são assassinas, segundo eles, né? O marxismo, o nacionalismo exacerbado, o chauvinismo, como se isso fosse criado no deserto de Taklamakan, no norte da China, né? Todas essas ideologias que eles tanto criticam, que eles tanto jogam pedra, nascem no seio da Europa. Isso é exportado para o resto do mundo com o colonialismo. Isso é exportado para o mundo, essas experiências, por elites de todos esses países que iam estudar na Europa. A gente tem o Império Otomano vivendo com os armênios, por exemplo, durante mais de 600 anos. Quem abre a sede armênia em Constantinopla, porque os armênios eram considerados hereges pelo Império Bizantino que queria os exterminar, foi o sultão Mehmed II, o conquistador. Como a gente tem uma mudança para em 1915 os turcos estarem matando os armênios? Tem uma resposta, o nacionalismo. Então, você tem toda uma mudança. E um desses nacionalismos que surgiu foi o nacionalismo judaico, que é o sionismo. Né? Existem vários tipos de sionismo. Sionismo não é uma coisa só. Você tem várias propostas sionistas ao longo da história, porém, para, enfim, fim de discussão, existe uma proposta vencedora, que é a praticada hoje pelo Estado sionista de Israel. Então, o Estado de Israel vai começar, nas reuniões, né, pré-Estado de Israel, a tentar estabelecer um lar para o povo judeu. A Palestina é escolhida por filiações históricas, porém é preciso dizer que a comunidade judaica mundial não via um retorno para aquela terra, senão com a proposta teológica do retorno de um Messias, que estabelecesse o reino não só ali, mas pelo mundo.
É bom ter esse padrão teológico, mas o nacionalismo vai tomar também a teologia judaica para criar o sionismo, né? Então você tem esse movimento de migração para aquele território quando, após a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra invade o Império Otomano e cede um território que não era desabitado de forma alguma, que não era sem povo, para os imigrantes sionistas que vêm da Europa. Só que o que eu acho interessante é que os primeiros políticos de Israel, dentre eles David Ben-Gurion, eles eram judeus europeus que estavam refugiados no Império Otomano, né, pela perseguição czarista. Essas pessoas, elas não tinham necessidade de pegar em armas e matar para ter um lugar para viver, porque elas já estavam muito bem estabelecidas. David Ben-Gurion chegou a viajar pelos Estados Unidos tentando recrutar homens para lutar pelo Império Otomano, antes da Declaração de Balfour, e ele se virar, né, contra os turcos. Então, você tem uma simbiose que foi interrompida na experiência judaica do Oriente, trazida da Europa de uma experiência judaica de perseguição. Porque judaidade não é uma coisa só. Você tem a experiência judaica peninsular, você tem a experiência judaica grega, você tem a experiência judaica romaniote, você tem a experiência judaica de diversos pontos. O que acontece é, há uma experiência judaica terrível na Europa, que foi de séculos de antissemitismo, que culminou no Holocausto nazista, e essa experiência foi que conseguiu dinheiro suficiente para dominar as vozes judaicas do mundo. Então esses judeus, eles vão migrar para a região do Levante, eles vão criar um discurso ideológico para tentar estabelecer ali recrutamento de uma terra, digamos, prometida, de uma terra de segurança, de autodeterminação do povo judeu, que é uma causa legítima. Todos os povos têm o direito à sua autodeterminação. Porém, isso foi feito às custas de um povo que já vivia lá há milênios. Porque palestino é uma identidade como muitas outras da modernidade. Porém, o povo em si, o substrato humano, ele não foi criado com a identidade, ele já é mais antigo. Eu não posso dizer que o inglês ele só vai passar a existir em tal ponto na história. Como se na Inglaterra não tivesse habitantes antes do ser inglês. Então, o palestino, ele é isso. O nome Palestina não foi criado pelo imperador Adriano, como vocês veem muitos pastores dizendo por aí. Heródoto, no livro 3 de Histórias, já descrevia aquela terra como Palestina. Pilistiniae, por exemplo. Então, aquele povo já existia, aquele povo já tinha uma cultura rica, aquele povo já tinha uma identidade própria, aquele povo já tinha uma história. Falar que eles são todos árabes é uma generalização torpe, é a mesma coisa de dizer que todo mundo que tem olho puxado é chinês. Nesse nível, eu falo árabe, mas eu não consigo entender quase nada que um palestino fala quando ele fala árabe. Porque são dialetos que têm abismos, gírias e muitas coisas carregadas que criam quase um idioma diferente. Não tão forte assim, mas cria-se. Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui nesse respeito. Então, o movimento sionista vai se estabelecer ali, através da divisão racial, através do morticínio, através do recrutamento forçoso de judeus orientais que vão ser forçados a migrar para Israel por atentados que hoje são revelados na história, que foram feitos nos países árabes para criar cisânia. Muito fala-se da questão dos Mizrahim, dos judeus Mizrahi orientais, né, que é um nome genérico para judeus árabes, que foram expulsos do Iraque, do Egito, mas ninguém fala do serviço secreto israelense. Isso aí, hoje, é um fato histórico. Né? E tudo se revela um dia na história, que o governo israelense fez atentados nos países árabes para forçar a opinião árabe contra os judeus Mizrahi, para que eles pudessem ser forçados à migração e se tornassem a mão de obra barata do Estado de Israel. Tanto é que surge, inclusive, o movimento dos Panteras Negras, digamos assim, dos judeus Mizrahi, porque eles chegaram lá e eram tratados como sub-humanos. Tinham que adaptar sua cultura, deixar sua língua, seus costumes sagrados, para se adaptar a Israel secular, moderna e, acima de tudo, europeia. Então, você vai ter o surgimento do Estado de Israel nesses termos, que vão ser persecutórios e em detrimento, principalmente da população árabe e palestina local, mas também da população judaica. É muito importante que se explore isso, porque muitos judeus sofreram. Por exemplo, quando chegavam os Mizrahim, os judeus que vinham do Iraque, do Iêmen, do Marrocos e de outras regiões para se estabelecer em Israel com a Aliá, né, o direito de retorno, digamos assim, sionista, quem era judeu europeu recebia as casas que foram tomadas dos palestinos. Os Mizrahi eram colocados em campos de tendas. E ali eles viviam. Golda Meir, que foi uma das políticas, uma das primeiras ministras de Israel,
ela falava, eles se reproduzem demais, eles são orientais demais, com um discurso extremamente racista por outros judeus. E esses judeus, dentro daquele território israelense, demoraram anos para conseguir seus direitos. Tiveram seus bebês roubados e entregados para famílias ashkenazes, por exemplo, pelo próprio estabelecimento sionista de Israel. Então, Israel, a criação do Estado de Israel, como foi feito de um modo torpe, foi feito de um modo esdrúxulo, abrupto, que só causou sofrimento para todos, judeus e árabes inclusos. Uma elite, uma classe, uma casta se beneficiou disso. Uma, mas diversas outras não. Então, o que a gente está vendo agora é o resultado de um processo histórico extremamente danoso, como um dos muitos problemas que o colonialismo criou. Fala-se, por exemplo, da questão também do Kurdistão no Oriente Médio. Hoje em dia, os curdos lutam para estabelecer o seu poder e sua autodeterminação sem ter como fazê-lo divididos entre Síria, Iraque e Turquia. No tempo do Império Otomano, os curdos tinham o Principado de Babar, o Principado de Zazan, e eles tinham seus territórios independentes e principados ali dentro do próprio território otomano. Quando o colonialismo foi dividir e criar um Iraque, por exemplo, não levou em consideração essas coisas. E o mesmo a gente viu na África. Então, todos esses problemas foram gestados na Inglaterra, no Acordo de Sykes-Picot, que não levou em consideração os povos locais, pegou uma judaidade traumatizada e com razão por tudo que havia sofrido e importou para o Oriente Médio, colocou ela em choque com árabes palestinos que não tinham feito isso. Eu quero o pogrom geral judeu que os palestinos fizeram na sua história, antes da criação do Estado de Israel. Eles pagaram preço por uma coisa que nunca fizeram. Por que não criaram um Estado para os judeus na Baviera, na Alemanha que havia tantos perseguidos? Por que não criaram um Estado judeu no meio do coração da Europa para todos aqueles judeus que haviam sido perseguidos? E como uma compensação justa, um Estado independente. Foi o antissemitismo colonial tão forte que expurgou os judeus da Europa e os expulsou para o Oriente Médio, onde hoje você tem um sofrimento indizível por parte da população israelense e infinitamente maior palestina, num conflito que ambos os povos não têm como aspiração. O israelense médio não acorda de manhã, mesmo sendo ensinado a odiar o palestino na escola desde que ele é criança, querendo matar ninguém. E o palestino, às vezes, sim, porque às vezes ele nem tem como acordar de manhã. O almoço dele foi uma bomba, um míssel que caiu na sua casa. Então, assim, é uma realidade histórica que a gente começa a ver hoje, essa semana, nos últimos 11 dias, mas que na semana passada, no mês passado, Benjamin Netanyahu, o premier de Israel, foi para a ONU com um mapa que ele levantou o novo Oriente Médio, onde Gaza e Cisjordânia estavam anexadas. Eu quero que você que está assistindo a gente agora, imaginem qual seria a reação do Brasil se Joe Biden, se Emmanuel Macron fosse à ONU e botasse um novo mapa na América Latina onde o Brasil não existe. Isso seria uma declaração de guerra? Isso geraria um trauma diplomático titânico entre Brasil e o país que fizesse isso. Então as pessoas estão falando que Israel foi atacada. Eu não paro de acompanhar as notícias do Oriente Médio porque isso faz parte do meu trabalho. Israel está atacando a Palestina há mais de meses. Tem uma nova onda de ataques que não para. O Hamas é parte do problema, mas existe uma Palestina onde não existe Hamas, que é a Cisjordânia. E lá param de morrer palestinos? Em momento algum. Como vive o povo na Cisjordânia? Cercado como gado. Ruas onde eles não podem passar, onde eles só podem ir até aqui ou até ali, porque aqui é o lugar onde você é cidadão e aqui é o lugar onde você não é mais cidadão. Então você tem um estado de apartheid nítido. E a pessoa vai falar, não, mas os palestinos são em tese cidadãos de outro país. Quando eles precisam sair de lá, eles precisam de autorização de quem? Eles têm aeroporto próprio? Não, porque Israel bombardeou. E isso que você traz, desculpa até te interromper, você falou da questão dos pogroms que os judeus sofriam no leste europeu, enfim, por toda a Europa, e o que a gente vê atualmente na Palestina são os pogroms de palestinos. Exatamente. E você aí... tem um massacre diuturno da população palestina, que as pessoas falam, mas não morreu 200 mil, precisa morrer 200 mil? Precisa morrer 1 milhão de pessoas para que seja terrível? A Inquisição Espanhola não matou 50 mil pessoas, matou, sei lá, 2, 3 mil pessoas, mas a gente conhece como é terrível você pegar uma pessoa, botar no meio de uma praça, queimar ela viva para aterrorizar todos os demais. A gente reconheceu isso.
que a questão do morticínio não é a escala, é o terror, porque isso é o terrorismo. E o Estado de Israel foi fundado por terroristas, isso não é minha opinião. Yitzhak Shamir, ele era considerado um dos primeiros de Israel, um terrorista pelo governo britânico, que fez atentados, o Olei Hagardon, que batiza muitas ruas de Israel hoje em dia, em Haifa, em Arca, era um grupo terrorista, membros desses grupos foram enforcados pelo governo britânico por atentados, e essas pessoas se tornaram presidentes e transformaram sua ideologia de morticínio e de chacina para o governo israelense atual. Então, o governo israelense atual é persecutório dos palestinos, sem dúvida. Inclusive, aproveitando esse momento que você está falando sobre as ações terroristas que o Estado de Israel comete, você tem como falar também um pouquinho mais sobre esse histórico de crimes e de terror que o Estado sionista de Israel tem imposto sobre os povos árabes, enfim, sobre, principalmente, o povo palestino? Quem criou os primeiros grupos terroristas de extermínio ali na região foram os israelenses sionistas. Eles foram os primeiros criadores. Eles que deram início. Você não tem a criação de um grupo terrorista palestino antes da criação dos grupos sionistas que existem ali. É simplesmente fora do método de guerra tradicional dos povos islâmicos que existiram ali, o uso do ataque indiscriminado a civis com bombas e estilhaços, etc. E olha que os árabes já têm acesso à pólvora desde o século XII, né? Como é que eles têm acesso à pólvora primeiro que os europeus, que foi trazido pelos mongóis da China, e eles vão desenvolver o terrorismo tão tarde? Porque o terrorismo suicida e essa tática de guerra covarde, ela foi importada pelo sionismo para aquela região de conflito. E ela foi adotada. Então, na gênese do Estado de Israel, você tem um processo hoje chamado de Nakba, a tragédia do povo palestino, que foi na sua fundação a dispersão de mais de 500 mil de pessoas numa população diminuta que existia ali. Uhum. Você tem que entender a proporção das coisas quando você tem uma população dessa. Essas pessoas foram expulsas de suas casas, com mensagens em alto-falantes que seriam mortas. As que resistiram foram mortas em massa, foram enterradas em covas não identificadas. E Ilan Pappé, que fez o livro Genocídio, a Limpeza Étnica da Palestina, que é um historiador israelense, hoje radicado fora de Israel por causa da perseguição, né, que ele passou a sofrer, que estudou nos arquivos israelenses, fez uma obra muito boa, né, que aqui é essa daqui que eu recomendo que todos leiam, né, A Limpeza Étnica da Palestina. O autor Ilan Pappé, ele pega todos os arquivos que você tem do processo da criação do Estado de Israel e mostra como foi arquitetada a limpeza étnica da Palestina, que foi a expulsão de milhares de palestinos da noite para o dia de suas terras. Criou-se um problema imenso nos países árabes vizinhos, que foi a criação de inúmeras favelas, comunidades de pessoas expatriadas que não tinham direitos, recursos, não eram cidadãos de lugar nenhum, se envolveram na criminalidade, fomentaram problemas dentro desses próprios países receptores, gerando um caos na transição do colonialismo europeu para a independência das nações árabes. Fala-se muito que os árabes se uniram contra Israel, mas não fala o problema social que foi o envio de milhares de pessoas da noite para o dia para esses países. Pessoas que estavam plenamente estabelecidas, por uma ideologia que não as queria ali. Uhum. Israel muitas vezes instrumentaliza a diversidade de suas fileiras, porém é um fato que, na gênese do Estado israelense, o indivíduo árabe tinha que ser expulso para a criação do seu próprio destino manifesto aos moldes americanos do século XIX, contra os nativos indígenas ali daquela região dos povos originários dos Estados Unidos. Israel passou pelo esse mesmo processo na criação do seu próprio movimento de terrorismo, de expulsão e morte. Então você não pode tirar esse elemento se você for fazer uma análise minimamente honesta do que acontece ali na região do Levante. Por quê? O terrorismo que é lançado sobre os palestinos, ele existe e ele é uma resposta ao terrorismo iniciado por Israel. E aqui eu não estou falando de legitimidade de métodos, de legitimidade de ações, de endosso a nada, mas é um fato histórico que judeus e árabes viviam ali naquela região em paz, você não tinha conflitos generalizados, e do nada o colonialismo europeu importa formas novas de guerra, terrorismo nomeadamente, formas novas de nacionalismo, que acaba gerando isso. E é um sofrimento generalizado para todos, para judeus, muçulmanos e cristãos. Não vamos esquecer que o berço da cristandade é a Palestina. Nazaré, Belém, todas aquelas regiões são regiões cristianizadas. Uma das grandes vozes palestinas que foram assassinadas ano passado foi uma jornalista católica
da rede de TV Al Jazeera, que foi a Shirin Abu Akleh, morta covardemente por um sniper israelense. Israel ainda passou uma semana negando a morte dela até admitir. Inclusive, Mansur, eu queria perguntar para você, até porque daqui a pouco a gente vai estar chegando no final da nossa entrevista, e recentemente no seu canal você fez um vídeo sobre as mentiras da guerra. E aí acho que talvez até a última pergunta que eu queria fazer para você, antes de tudo, boa noite, inclusive Claro. agradecer a participação, nesse vídeo que você traz para a gente e também frente a todo esse histórico de falsificação histórica que você traz para a gente ao revelar a história verdadeira e frente à falsificação que a gente tem visto nos últimos dias também sobre o massacre contra Gaza, como que você vê, sabe, esse fenômeno da falsificação, seja ela histórica, seja dos eventos de agora, para justificar a agressão sionista? A agressão sionista, ela vende a falsificação de diversas formas para cada um do público que está atendendo. Um clarão no céu de Israel, para o apoiador evangélico, é o anjo Miguel, que está defendendo o Estado sionista, para o apoiador evangélico brasileiro. Eles recebem vídeos, inclusive, falando isso, com narração e milhares de curtidas. Para a pessoa que acompanha a geopolítica, quando há uma denúncia generalizada de um crime do Estado israelense, vai o dono da think tank associada ao Estado de Israel, que vai fazer uma explicação lá, num quadro, em menos de 24 horas, como se ele tivesse todos os dados, porque aquilo ali não foi culpa de Israel. Então você tem uma coordenação muito bem articulada de resposta pronta para toda acusação que é apontada contra o Estado de Israel. Então o processo de falsificação histórica é contínuo. Você tem os 40 bebês que no segundo dia do conflito foram colocados em massa por diversos influencers, muitas pessoas que não tinham nada a ver com o assunto começaram a compartilhar isso. 40 bebês foram decapitados, era uma prova, uma jornalista falando, depois a jornalista fala que não falou, aí a notícia veio de um colono, esse colono tinha pedido o extermínio dos palestinos, ele inventou a história, o próprio governo de Israel, não foi aquilo, mas temos aqui um bebê. Pera aí, meu amigo. Ninguém aqui está falando que 1 ou 2 ou 3 ou 40 é a questão do valor da vida em números. Um bebê arranhado, para mim, é uma tragédia, quanto mais um bebê morto de uma forma bárbara, de uma forma terrível. Mas para que 40? Vimos isso na Guerra do Golfo, o testemunho de Naira. O governo americano colocou uma menina, atriz, paga, para dizer que o governo do Iraque, de Saddam Hussein, que era um político socialista baatista, tinha invadido as maternidades do Kuwait e tirado bebês das incubadoras. O que é hoje uma piada, assim, um vexame para o governo americano histórico. Pesquisem o que foi o testemunho de Naira. E o testemunho de Naira é o modus operandi do imperialismo. Você tem as armas de destruição em massa no Iraque, você tem a aliança de Osama Bin Laden com Saddam Hussein, que eram pessoas de ideologias absolutamente opostas no Oriente Médio, que inclusive se odiavam. E o George Bush falando que tinha uma aliança, por isso que ele precisava invadir o Iraque, invadir o Afeganistão para destruir o eixo do mal. O próprio Irã, eu me lembro até hoje, assim, quando faço as pesquisas, prestou solidariedade com o governo americano quando teve o 11 de setembro, o presidente do Irã na época, e Bush mesmo assim disse que o Irã fazia parte do eixo do mal. Então você tem uma falsificação da história contínua, constante, porque as pessoas não sabem, mas o que faz com que Israel tenha carta branca para fazer o que faz é a opinião pública. Não são votos, é a opinião pública. Existe uma medição de opinião pública. Israel bombardeia um hospital. Não foi Israel. Peraí, é incomum que Israel bombardeie hospitais? Israel bombardeia hospital desde sempre na faixa de Gaza. Não é o primeiro. E até esse, inclusive, tinha sofrido os outros bombardeios menores antes. Sim. Inclusive, tinham recebido isso. Então você tem isso. E aí, no dia seguinte ao bombardeio, chega o presidente americano de avião dos céus lá para Netanyahu e faz assim, ó, parabéns. Então você tem uma carta branca para o que está acontecendo lá. Então esse processo de falsificação histórica e falsificação do presente, ele é fundamental para o andamento da guerra, porque ele garante que a opinião pública não irá afetar os políticos nos países que apoiam o governo de Benjamin Netanyahu. Não é o povo israelense que, mês passado, estava tentando tirar Netanyahu do poder por corrupção, por diversos crimes que o próprio povo israelense levantou. Gente, o povo israelense não é demônio. Eles são gente como a gente. Eles querem o fim do regime de Benjamin Netanyahu. O pessoal fala que o Hamas mantém os palestinos em Gaza reféns, mas
mês passado, as ruas de Tel Aviv estavam apinhadas toda semana com muitos protestos contra Netanyahu. Exatamente. E do nada, um atentado acontece que unifica o país. Então, a falsificação histórica, a invenção de notícias, legendas falsificadas, imagens falsificadas que são postadas. Vocês precisam ter uma ideia dos perfis oficiais do governo israelense que essa semana publicaram e deletaram várias coisas, porque isso é feito de modo como se fosse uma aferição de pressão. Eu coloco, se o público compra, eu deixo, se o público rejeita, eu apago. E é assim que funciona. Só que, infelizmente, você tem os propagadores pagos e gratuitos dessas coisas aqui no Brasil, que são os explicadores de geopolítica, com seus canais aí de 1 milhão e pouco de seguidores, que fazem aquele vídeo lá bem colocado, que são pessoas que são porta-vozes não oficiais, né, do governo de Benjamin Netanyahu. O que a gente tem nisso é um quadro péssimo, um quadro terrível, lamentável, mas que é fundamental para a guerra, que é a questão do engodo, né? Já diria Sun Tzu em Arte da Guerra, a guerra é um engodo, né? A guerra é a mentira. Então, a primeira vítima da guerra sempre será a verdade. Eu aconselho, como palavras finais às pessoas que estão assistindo, a não irem com muita sede ao pote, com nada que vocês virem nesses tempos. Porque a gente já viu que em uma semana 7 grandes notícias foram inventadas e desmentidas em menos de 24 horas. Exatamente. Inclusive, você levantou a questão muito importante sobre meses atrás, os protestos em Tel Aviv e também por todo o território ocupado da Palestina contra o governo de Netanyahu, e a popularidade dele, segundo pesquisas, tem decaído enormemente lá. Se salvo engano, são mais de 70% dos cidadãos que querem que ele saia. E com ele também o Yoav Gallant, outro genocida que participa ativamente do genocídio do povo palestino. Então é muito importante todas essas colocações que você traz aqui para a gente, trazendo essa perspectiva. Inclusive, se a gente for analisar ao longo da história, toda essa dicotomia, essa que é colocada entre o bem e o mal, a guerra do bem e o mal. Você falou da questão das favelas que foram criadas no Oriente Médio. Aqui também existe essa mesma narrativa da luta do bem e do mal quando se trata das incursões policiais nas favelas. Sim. Você tem um problema que é criado, que você tem uma situação social péssima. O mau planejamento do que fazer com os frutos da política que traga os mais pobres em qualquer estado e que traga, assim, a máquina de moer carne desses estados é terrível. E as consequências a gente vê no recrutamento para o próprio terrorismo, que tanto se avulta como se fosse o centro do problema. Porém, o centro do problema é o próprio sistema. O Ocidente, de modo geral, tem uma forma de combater os sintomas e não a causa da doença. Olha, não vamos mudar a alimentação de um obeso. Vamos mandar ele correr todo dia e continuar comendo o que ele come. Como é que essa pessoa vai ter uma vida saudável? Como é que você vai acabar com o problema do radicalismo e do extremismo político que existe na Palestina, quando para um palestino beber água, ele tem que beber água contaminada, cujo fornecimento é controlado pelo Estado israelense. Para ele ir trabalhar, ele tem que pegar uma autorização de Israel e, às vezes, se ele tiver um conteúdo no celular dele que o guarda ali na fronteira não goste, ele vai ser preso injustamente, torturado e pronto, e acabou, e não tem anistia internacional. Quantas mulheres palestinas grávidas todos os dias dão à luz nos checkpoints israelenses? Isso é uma brutalidade diária. Vocês não têm noção do que é a vida sobre estes ditames do Estado de Israel. É algo brutal, gente. É algo terrível. Falou-se, por exemplo, dos bebês sequestrados pelo Hamas. Lamentabilíssimo. Uma criança é sagrada. Mas, nos últimos anos, quantos milhares de crianças palestinas foram presas, tiradas de suas casas e colocadas na prisão de Israel, onde você tem denúncias de estupros coletivos de crianças. E nada é feito. Em 2015, vimos Ali Dawabshe, um bebê palestino de 1 ano e 8 meses que foi incinerado vivo por colonos israelenses que não foram punidos com as devidas penas da lei. Inclusive, colonos esses que comemoraram a morte do bebê Ali Dawabshe com festas na qual a foto dele era esfaqueada. Isso aí não é minhas palavras. O jornal israelense Haaretz, inclusive, denunciou. Então, essa brutalidade diária, onde um povo não consegue buscar justiça, não tem para onde recorrer, para o que essas pessoas irão recorrer? O que é que vai legitimar essas pessoas? Eu quero que você, brasileiro, se imagine nessa situação.
O que alimenta o fanatismo, o extremismo, o pegar em armas, a transformação de uma criança num guerrilheiro, jihadista, o que é que você queira chamar, é a situação na qual essa criança vive. A violência do Estado de Israel contra o palestino começa no útero. Quando a mãe desse menino não consegue, ou dessa menina, não consegue beber água, não consegue se alimentar direito, vive bebendo água tóxica, não tem acesso a medicamentos, não tem acesso a acompanhamento médico. A criança já nasce com graves problemas de saúde e cresce sem emprego. A taxa de desemprego em Gaza é altíssima. Você vive lá uma situação de miséria extrema. O que é que sobra de perspectiva para essas pessoas num estado que não é o Brasil, não é uma Bolívia, é sustentado pelas maiores potências do mundo? Porque, assim, Israel fala por duas bocas. Para o Ocidente é um estado coitado que só está tentando sobreviver. Para os americanos é um estado muito próspero, que fez a água brotar no deserto, né, como eles dizem, como se aquela região não fosse conhecida desde a Idade do Bronze como crescente fértil, né? Israel fez a lua brilhar, Israel fez o sol ficar quente ali no Oriente Médio. Então Israel tem essa propaganda que se vende e, ao mesmo tempo, fala-se de uma impotência israelense para resolver o problema da Palestina. O que é um absurdo, é brincar com a cabeça da audiência, é brincar com a cabeça de quem vê. Israel estabelece um Estado onde descendentes de árabes têm uns direitos e descendentes de judeus têm outro. O que é isso se não apartheid? Eu vi ontem uma entrevista lamentável num podcast grande aqui do Brasil, onde do nada um militante do PSOL, do partido PSOL, foi questionado por um militante sionista. Ah, mas e o Irã? Ah, mas e a Arábia Saudita? Ah, mas e o Iêmen? Ah, mas e Omã? Ah, mas e... Peraí, a Arábia Saudita não se vende como a única democracia do Oriente Médio. O Irã não se vende como a terra da liberdade. Quem faz essa propaganda é o Estado israelense. Quem tem que responder dentro desses termos é o Estado israelense. Não é a China, não é a Rússia, não é o Irã, é o Estado israelense. Então essas comparações que fazem com Israel com seus vizinhos é injusta, porque seus vizinhos não estão preocupados em vender exemplo de direitos humanos. É o Estado de Israel que se vende assim. E que se vende como um Estado que justifica as suas ações por ser o grande oásis de direitos que existem ali no Oriente Médio. O que é uma clara e flagrante mentira. Qual foi o direito que foi dado aos palestinos essa semana? O direito de esperarem para serem mortos. Ah, mas Israel avisa quando vai atacar. Beleza, Vladimir Putin vai começar a avisar os bombardeios que vão acontecer na Ucrânia. Vai ter militância pró-Putin nos militantes ucranianos como o exército mais humanizado do mundo, sendo o exército russo? Eu tenho conhecidos na faixa de Gaza. Eu tenho pessoas que nasceram no Brasil, tiveram que voltar para Gaza para cuidar da sua família e estão lá presos. Ah, o exército israelense avisou, e a pessoa sai. O exército israelense garante que o estilhaço não vai matar? O exército israelense garante onde é que essa pessoa vai dormir? Em cima do quê? Vai beber o quê? Vai defecar onde? Vai urinar onde? Vai ter qual dignidade? Se ele sair da casa. E por que estava bombardeando a casa? A casa estava servindo de base de lançamento de míssil do Hamas? É uma chacina a olhos vistos. O exército israelense avisa se você não tiver tempo de sair com todas as suas coisas. E o que, que você vai levar? E quando o sol nascer de manhã, você vai se cobrir com o quê? Olha a desumanidade, a perversidade, o nível de maquiavelismo político administrado sobre um povo. Eu tive uma conhecida minha de 18 anos mandando áudios para mim sem conseguir respirar por causa de ataques com fósforo branco. Esses relatos, esses relatos que você traz pra gente são muito vívidos e na verdade, exploram tudo que o povo palestino tem vivido recentemente. Só que, infelizmente, a gente já está com o tempo apertado da nossa entrevista. Tranquilo. E tudo que você colocou, de fato, é muito importante de ser trazido aqui, de ser denunciado e pela perspectiva histórica também que você tem trazido para nós. Então, nesse sentido, a gente também pede que você faça uma consideração final aqui para, inclusive, terminar o que você estava falando. Muito obrigado, assim, pela oportunidade, né? Enfim, para quem quiser continuar acompanhando meu trabalho, a página História Islâmica, principalmente o canal no YouTube, onde a gente tem vídeos aí toda semana esclarecendo vários temas, inclusive o tema da Palestina. E é isso, pessoal. A violência dos palestinos não começou agora, não começou há 11 dias, é diária. Eu queria ver vocês vivendo lá. Eu acho que é assim, eu me lembro quando a polícia fez greve no Brasil, né? Você teve saques, você teve todo tipo de coisa,
pessoas virando caminhão, um verdadeiro caos, um verdadeiro Mad Max na Terra. E isso foi num país que não está oficialmente em guerra, né? Numa sociedade civilizada, digamos assim, onde o terrorismo islâmico, digamos, não existe. Mas você imagina você viver todo dia como um palestino, o que é que você vai se tornar? Né? Aquela brutalidade, né? Aquela coisa assim de você não saber se seu filho vai chegar aos 15 anos. Não é por nada, é porque se ele não vai morrer simplesmente num ataque. E é isso que eu quero que as pessoas entendam. É um clima de uma das doenças mais contagiosas, digamos assim, mais desenvolvidas das crianças de Gaza é urina descontrolada por medo. Afeta a maioria das crianças da faixa de Gaza. Por medo. É trauma. Você crescer com problema pós-traumático pro resto da vida. Você não consegue trabalhar. Enfim, uma geração de condenados por um crime que nunca cometeram, que foi o crime de ter nascido árabe do lado errado da cerca, do que é o apartheid israelense. A gente agradece muito a sua participação aqui e as suas considerações finais. De fato, ressaltar aqui novamente, tudo que você colocou aqui é de suma importância, é muito relevante para que a gente compreenda o que está acontecendo agora na Palestina, com o povo palestino e também com aqueles que são atacados pelo imperialismo Yankee e pelo Estado sionista de Israel. A gente agradece muito a sua participação aqui, Mansur, e a luta, né, pelo povo palestino também. Muito obrigado, Henrico, muito obrigado, Ana, pelo convite, e é isso, que a Palestina resista, que a Palestina seja salva de tudo isso e que a paz possa reinar um dia com justiça para todos. Salam, boa noite. Obrigada. Boa noite, tchau, tchau.